Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve bom testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Curva sua cabeça e vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para compreendermos a sua palavra. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar, engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos dar a Ti a adoração que o Senhor merece receber, também nesse momento em que estudamos a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dá a sabedoria que não temos para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abençoa o Teu povo, Senhor, com entendimento, que o Teu Espírito, Senhor, aplique esta palavra, Senhor, ao coração de cada um aqui, Pai. Nós possamos viver, Senhor, essa vida, lutar as nossas lutas, Pai. Andar por esse mundo de forma que sejamos agradáveis a Ti, Senhor, fundamentados na Tua palavra. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. E já Te agradecemos com fé. Amém. Bem, o autor de Hebreus, ele começou o capítulo 11 da sua carta, definindo a fé que os crentes deveriam buscar para seguirem firmes. Seguirem firmes diante das provações, diante das rejeições, diante das injustiças do mundo que os rodeava. Obrigado, meu irmão. Diante das injustiças desse mundo que os rodeava. E aí no versículo 1, ele define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, aqui como ele definiu no versículo 1, é algo que aponta para frente, algo que aponta para o futuro, algo que fala das promessas do Senhor para o futuro. Mas fé não é apenas isso, como nós vamos ver em todo o texto de Hebreus. Ela também é ensinada nesse capítulo como aquilo que define o nosso presente, como aquilo que determina a maneira como nós vivemos esse mundo, como nós lutamos as lutas desse mundo, como nós caminhamos de maneira que agrada a Deus. E aí no versículo 2 ele diz: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, pela fé, eles viveram bem. Pela fé, eles deram um bom testemunho da bondade de Deus e da obra de Deus nas suas vidas. Eles viveram de forma que agradou a Deus, por causa da sua fé. Então, a convicção e confiança que esses servos de Deus tiveram no Senhor, determinou a maneira como eles viveram as suas vidas aqui na terra. Determinou a maneira como eles caminharam aqui na terra. Ao olhar para o futuro, para as promessas do Senhor, eles creram. E eles agiram de acordo com aquilo que eles criam ser a verdade. A verdade definida pela palavra do Senhor, definida pela revelação do Senhor ao homem. Então, fé em todo esse capítulo, ela nunca é descrita como um sentimento, ou como uma sensação, ou como uma habilidade especial de acreditar em alguma coisa. Nunca é apenas isso. Isso pode fazer parte, mas nunca é apenas isso. A fé é colocada aqui como aquela convicção dada pelo Espírito de Deus, que nos instiga à obediência, que nos empurra para obedecermos a Deus, que nos leva para fazermos aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus. É assim que os heróis da fé eles são apresentados nesse capítulo. Não como homens e mulheres que ficaram inertes diante desse mundo. Não como homens e mulheres que ficaram esperando Deus fazer alguma coisa do céu. Não, eles são apresentados como homens e mulheres de fé, que por causa da sua fé, conquistaram reinos,
praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. É assim que Hebreus 11 descreve aqueles homens que são conhecidos por nós como heróis da fé. Essa aqui não é uma descrição de homens que, por causa da sua fé, eles se retiraram do mundo. Eles foram para os desertos, foram se afastar das pessoas para viver uma vida contemplativa, aguardando o dia de encontrar com o seu Senhor. Não, não é esse o quadro que nós vemos aqui. Essa aqui é a descrição de crentes que, mesmo em meio ao mundo, mesmo sofrendo a pressão desse mundo, mesmo sendo pressionados por esse mundo, rejeitados por ele, eles permaneceram firmes. Eles não se dobraram aos ditames desse mundo. Não se deixaram levar pelo sistema desse mundo. São homens e mulheres que denunciaram a maldade e a injustiça do mundo, que sofreram por causa do que acreditavam, venceram os inimigos e não voltaram atrás na sua fé. Seguiram firmes em Jesus. Seguiram firmes. Era essa fé, a fé de homens e mulheres como esses, que os crentes hebreus eles precisavam ter para permanecerem firmes, para vencerem as provações, para não voltarem atrás, não negociarem as suas crenças por um pouco de atenção do mundo, por reconhecimento, por aceitação das pessoas. Eles precisavam buscar e alcançar essa fé. Eles precisavam ser homens e mulheres de fé para se manterem firmes. E é essa fé que nós precisamos ter para nos mantermos fiéis também. É assim que nós devemos viver para continuarmos fiéis. A fé que nos conduz à obediência. A fé que não negocia princípios bíblicos, seja por causa de família, amizade, por causa de um pouco mais de dinheiro, por causa da carreira, por causa de diversão, por causa de prazer. A fé que nos encoraja a nadar contra a correnteza e contra o flow desse mundo, e contra as coisas desse mundo, e contra o sistema desse mundo. A fé que nos ajuda a defender o que a Bíblia diz como verdade, porque de fato, isso é a verdade, aquilo que a palavra de Deus nos revela. A fé que nos empurra a ir contra o sistema mundano, que diz, contrário à palavra de Deus, que nos engana, dizendo que nós somos as pessoas mais importantes desse mundo, que todas as coisas giram ao nosso redor, que tudo está preparado para fazer aquilo que nós queremos, a nossa vontade, que nós somos donos do nosso próprio destino, que o mais importante nessa vida é alcançar todo o prazer que nós conseguimos ter, que diz contrário à palavra de Deus, que homem não é homem, mulher não é mulher, se eles assim quiserem, que a família não é importante, que o seu pet é tão importante ou melhor do que os filhos que você pode ter. Essa fé que nós precisamos buscar, a fé que nos impulsiona a lutarmos contra o sistema desse mundo. Sem fé, não dá para enfrentar esse mundo e as coisas desse mundo. Sem essa fé que nós encontramos aqui no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos retroceder, vamos bater em retirada. Diante da provação, nós vamos correr, sem pensar duas vezes. Sem essa fé que nós encontramos aqui, que nós vemos na vida desses homens, nós vamos voltar atrás. Como os crentes daquela época, eles estavam tentados a fazer, e é por isso que o autor aos Hebreus escreve essa carta para eles. Eles estavam tentados a voltar atrás, abandonarem a sua fé, deixar de lado aquilo que eles tinham crido. E ele exorta eles para que busquem a fé, para que se agarrem à sua fé,
a mesma fé que esses homens e mulheres que nós encontramos aqui no capítulo 11, eles tiveram, e que os possibilitou seguir em frente, mesmo diante da adversidade. É por isso que o autor de Hebreus vai usar o exemplo desses homens de fé, para encorajar a igreja a buscar a mesma fé e permanecerem firmes em Jesus, contra tudo e contra todos, contra o mundo que vem sobre eles. Continuarem firmes por causa da sua fé, por causa daquilo que está prometido a eles, por causa daquilo que eles creram. Em especial, hoje nós vamos falar da fé de Noé, que nós encontramos no versículo 7 do texto que nós lemos. Que apesar de ser lembrado como um personagem de fantasia que navegou num barco e salvou animais, apesar de ser lembrado só assim, aqui nós vamos ver Noé como um homem de fé, um homem real, um homem comum, com problemas comuns, que enfrentava um mundo caído e mal, como nós enfrentamos hoje também, mas que foi movido à obediência por causa da sua fé. Um homem cuja fé determinou a maneira de viver nesse mundo. E o escritor fala mais ainda a respeito de Noé, para encorajar o seu povo, para encorajar a sua igreja, e que nos encoraja também. O autor vai mostrar que a obediência de Noé redundou em bênção para a sua família e salvação para toda a humanidade. Se não fosse a fé e a obediência de Noé, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Todos teríamos sido consumidos, toda a raça humana teria sido consumida pelo dilúvio. Então o texto que nós vamos estudar hoje, ele nos ensina que a fé leva à obediência e que a obediência nos leva à bênção de Deus. Não dá para ter fé, a fé que Noé teve, e desses homens e mulheres que são descritos aqui, e continuarmos vivendo a nossa vida à revelia da vontade de Deus, sem nos interessarmos por aquilo que Deus quer das nossas vidas. Não dá para nós dizermos que temos fé como essas pessoas aqui, e não vivermos da maneira como elas viveram, vivendo para demonstrar essa fé que nós professamos, vivendo para fazer a vontade de Deus. É assim que nós devemos viver, porque o homem de Deus, ele faz a vontade de Deus. O homem de fé, ele faz a vontade de Deus. É por isso que o autor da carta aos Hebreus vai usar o exemplo de Noé, para exortar os seus irmãos a abandonarem a covardia, abandonarem a dúvida e entregarem as suas vidas para fazer a vontade de Deus, sem se preocupar com o que o mundo pensava deles, sem se preocupar se o mundo os aceitaria, sem se preocupar com as provações que viriam por causa disso, se preocupando apenas em agradar ao Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. E aí ele começa com a mesma expressão que ele começou todas as outras sessões desse texto, desse capítulo, né? E como ele vai fazer por todo o capítulo até o final, ele começa dizendo, pela fé. E aqui é a parte mais importante de todo o capítulo. O mais importante aqui não são as pessoas que são descritas aqui, não são as coisas propriamente ditas que eles fizeram que são descritas aqui, mas o fato de que eles fizeram essas coisas pela fé. É isso que o autor está querendo demonstrar aqui em todo o capítulo. Pela fé, por causa da fé que eles tiveram, eles conseguiram fazer essas coisas. O mundo vive só pelo que ele pode ver. Aqui diz que Noé vivia pelo que ele não via. Falando do exemplo de Noé, o autor vai dizer, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Noé vivia por aquilo que ele ainda não podia ver, mas que ele podia crer com a sua fé. Então, como na definição de fé que o autor começou esse capítulo, no versículo 1 ele diz, fé é a convicção de fatos que não se veem. Essa era a fé de Noé. Noé tinha essa convicção em fatos que ainda não se veem, mas que tinham sido revelados a ele. Então, Noé é colocado aqui como prova, como uma confirmação que essa fé que o autor está falando é possível. É possível crer. É possível ter essa fé que ele diz, que ele começa esse capítulo. A fé em fatos que ainda não se veem. É possível porque Noé teve essa fé. Ele foi instruído e creu em acontecimentos que ainda não se viam e conduziu a sua vida baseado nessas coisas. Noé viveu a sua vida baseado naquilo que Deus revelou a ele,
por fé, ele viveu a sua vida. E quais são esses acontecimentos sobre os quais ele foi instruído e creu? Então, tem duas coisas aqui que nós enxergamos. Ele foi instruído acerca do que iria acontecer ao mundo, né? Do grande dilúvio que viria sobre o mundo, o juízo de Deus que viria sobre o mundo. Foi instruído acerca da salvação de sua família, né? O que ele deveria fazer, como ele deveria fazer para salvar a sua família. E isso está descrito lá em Gênesis, capítulo 6. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13 até o versículo 18, para vermos como Deus instruiu a Noé, quais foram as promessas que Noé recebeu e creu. No versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis, diz assim: Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume, por dentro e por fora. Desse modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, como nós vemos aqui, primeiro Noé é instruído, é revelado a Noé acerca daquilo que Deus iria fazer no mundo. Então, segundo o relato de Gênesis, Deus revelou a Noé sobre o juízo que ele traria sobre a terra. Como ele iria mandar um grande dilúvio que acabaria com toda a maldade dos seres humanos. Como a maldade dos seres humanos seria destruída da terra a partir desse dilúvio, desse juízo de Deus que seria mandado sobre a terra. E Noé poderia ter reagido de diversas maneiras a isso. Ele poderia ter reagido como muitos fazem hoje, né, quando se fala em juízo ou quando se fala sobre a maldade dos homens. Ele poderia simplesmente não ter dado importância àquilo que estava sendo falado para ele. Fingir que era só brincadeira, não levar isso tão a sério. Ainda vai demorar muito para isso acontecer, eu não tenho que me preocupar com isso. Ele poderia ter torcido as palavras de Deus e dizer que porque Deus é bom, porque Deus é amor, ele não faria uma coisa dessas. Deus não traria um juízo que destruiria todo o planeta, toda a vida sobre o planeta. Ou simplesmente fingir que Deus nunca disse nada e continuar levando a sua vida, continuar vivendo a vida, deixar isso para lá. Mas Noé não agiu assim. Não foi essa a reação de Noé diante da revelação do grande Deus. Pelo contrário, ele creu. Ele creu no que Deus estava revelando a ele. E creu porque ele conhecia e temia quem estava falando com ele. Ele sabia quem era o Deus que o estava revelando sobre aquilo que ele iria fazer. E a sua crença aqui é vista não porque ele ficou parado, não porque ele ficou morrendo de medo, não porque ele ficou assustado, entrou no seu quarto, fechou a porta e disse: eu nunca mais saio daqui por causa do que vai acontecer. Não, a crença de Noé é vista, a sua fé é vista nas ações que seguem a sua fé, naquilo que ele fez em resposta ao que Deus revelou a ele. A fé de Noé é confirmada naquilo que ele fez, em como ele reagiu. O que Hebreus nos diz aqui é que Noé creu em Deus, e aí ele arregaçou as mangas e construiu uma arca. A fé de Noé empurrou ele para frente. Noé não ficou dizendo: eu creio, mas eu não sei o que fazer.
Eu creio, mas eu vou ficar aqui sentado esperando o que vai acontecer. Eu creio, mas eu quero sentir alguma coisa antes de dar o primeiro passo. Não. Ele ouviu a revelação de Deus. Ele creu. Ele teve fé no que Deus estava revelando. E ele foi e fez aquilo que foi mandado fazer. Agora você pode estar pensando assim, mas aí é diferente, né? Se Deus falasse comigo, eu também obedeceria. Construiria, era 2 arcas, não era só uma, não. Você está pensando assim, o negócio com Noé foi diferente, né? Aí Deus falou direto com ele. Aí, se fosse assim, eu obedeceria. É costume de nós que somos pecadores sempre achar que a experiência do outro ela é melhor do que a nossa. Né? Sempre achar que o outro ele consegue fazer porque com ele é diferente. Deus deu a ele alguma coisa que não nos deu. Né? Se fosse comigo, ao olhar essas coisas que acontecem sendo relatadas na Bíblia, eu agiria bem, eu responderia bem, responderia em obediência. Né? Eu não faria como os israelitas lá no deserto, que Deus abençoava e eles iam contra o que Deus estava falando e reclamavam e murmuravam. Não, eu reagiria bem. Só está faltando uma experiência assim, como a de Noé, para aí eu começar a obedecer. Só está faltando isso, só está faltando Deus colocar alguma coisa diferente no meu coração, e aí eu posso obedecer. Meus irmãos, nosso coração é enganoso e tem várias estratégias, formula várias maneiras de enganar nós mesmos e justificar por que nós não obedecemos a Deus, por que nós não fazemos aquilo que Deus manda que nós façamos. Mas Deus, Ele tem falado conosco, Ele tem falado, inclusive, sobre o juízo iminente que virá sobre toda a terra. Ele tem nos chamado para a salvação e para a obediência a Ele. Na verdade, Jesus vai usar o dilúvio para alertar sobre o dia do Senhor. Lá em Mateus, capítulo 24, no versículo 37, ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Os homens são assim como eram os homens antes do dilúvio, assim são os homens hoje. Os homens continuam procurando justificativas para não crerem e para não fazerem a vontade do Senhor. Aquele que não crê hoje é exatamente igual àqueles que não creram antes do dilúvio. Infelizmente, eles perecerão da mesma maneira que aqueles antes do dilúvio pereceram também. De repente, sem perceberem, a porta da arca vai ser fechada e aí não vai ter mais jeito, não vai ter uma segunda chance. O Senhor está nos alertando, o Senhor está nos chamando, a palavra do Senhor está falando conosco, nos revelando aquilo que o Senhor quer nos dizer. E aqueles que estão na igreja, que vêm aos cultos, que participam, e às vezes até estão servindo em um ministério, aqueles que são ativos, mas que levam as suas vidas de qualquer jeito, que não têm a palavra de Deus como direção para a sua vida, que não seguem aquilo que a palavra ensina, que não caminham pela direção que a palavra de Deus nos aponta a seguir. Eles vão acabar admirados, surpresos, quando vier o juízo do Senhor, porque viveram enganados como se esse dia nunca fosse chegar, como se esse dia jamais fosse chegar. Eles viveram despreocupados aqui nessa terra. Viveram comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. E de repente, quando eles menos esperam, o Senhor virá e eles serão surpreendidos pela vinda do Senhor.
Mas além de ser avisado sobre o juízo, Noé também foi avisado acerca da salvação da sua família. O que ele deveria fazer? Como Noé deveria fazer para ser salvo, para que ele e a sua família fossem salvos? E aí a gente vê isso sendo descrito de forma detalhada, em Gênesis capítulo 6, os versículos 14 a 18. Deus diz assim: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Desse modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus disse a Noé o que ele deveria fazer para ser salvo. Noé, eu vou trazer juízo sobre a terra, e você deve fazer isso para ser salvo. Você deve construir uma arca para a salvação sua e da sua família. E Noé teve fé, e fez tudo como Deus ordenou, e ele e a sua casa foram salvos do grande dilúvio que veio sobre a terra. Porque ele teve fé naquilo que Deus estava revelando para ele, porque ele teve fé naquilo que Deus disse que iria acontecer, ele agiu e construiu a arca. Hoje o Senhor também nos diz como nós devemos fazer para ser salvos. Nós não fomos abandonados aos nossos próprios pensamentos e às nossas cogitações a respeito da salvação. Em Marcos capítulo 1, os versículos 14 e 15, falando sobre Jesus, diz: Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. É assim que o homem é salvo, arrependendo-se e crendo no evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus que veio ao mundo. E ele nos diz também como nós devemos fazer para demonstrar isso, para mostrar ao mundo a salvação que se realizou em nós. Romanos 10, os versículos 9 e 10 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O Senhor nos diz o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer para ser salvos. Nós não temos desculpa, não podemos alegar ignorância. Nós temos a revelação de Deus. Deus nos diz o que nós devemos fazer. Assim como Ele instruiu Noé, Ele nos instrui detalhadamente para que nós sejamos salvos. Ninguém pode alegar falta de conhecimento. Além de dizer para Noé o que fazer, Deus também disse como ele deveria fazer a arca. Disse isso em detalhes. Tudo que Noé deveria fazer, como Noé deveria construir para a salvação de toda a sua família. Deus não deixou Noé entregue a ele mesmo e as suas ideias de como fazer a arca. E aí, pela fé, Noé fez exatamente como Deus o havia orientado, e por causa da sua obediência, ele salvou a sua família e toda a raça humana, porque todos nós somos descendentes de Noé. Agora, imagine se Noé tivesse pensado: Deus disse que era 130 metros, eu vou fechar aqui em 100, eu acho que vai dar para levar todo mundo. O Senhor disse para passar betume por dentro e por fora, mas se eu der uma mão bem forte por fora, resolve o problema. E aí dá para me navegar nesse marzão que vai vir aí. Imagine se Noé tivesse feito do jeito que ele quis, tivesse caminhado da maneira dele, tivesse esquecido as instruções do Senhor. Nós não determinamos como vamos viver a vida cristã. Nós não fazemos só aquilo que nós queremos, aquilo que nos agrada mais. Não escolhemos quais mandamentos nós vamos seguir e quais nós vamos deixar de lado. Não é assim que funciona a vida cristã, não é assim que funciona a vida daqueles que decidiram seguir a Cristo. Se queremos ser reconhecidos como
obedeceu. Nós precisamos seguir as instruções do Senhor na sua palavra. Devemos viver de acordo com a sua palavra. Devemos ter fé suficiente para vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Não importa as consequências que isso vai trazer. Não importa se o mundo vai nos rejeitar. Não importa se o mundo vai dizer que nós somos loucos, radicais, fanáticos. Não importa isso, porque a nossa fé está colocada no Senhor que nos revelou. Nós não estamos nesse mundo para vivermos da maneira que quisermos. A revelia da vontade de Deus e do plano de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós temos essa prepotência de pensar que nós somos mais sábios do que Deus. De pensar que o nosso jeito de fazer as coisas é melhor do que a maneira como Deus nos disse para fazer. Que o nosso jeito, ele vai dar certo. Nós vamos conseguir dar um jeitinho e não fazermos exatamente o que o Senhor, Deus, manda, mas que no fim vai dar tudo certo. Ele não vai se preocupar com os detalhes, nem com as coisas que nós fizemos errado, e aí nós vamos conseguir chegar no fim. Não importa, ele mandou que eu amasse a minha esposa, mas não dá para amar a minha esposa todo o tempo. Não dá para me sacrificar pela minha esposa. Ele disse que o casamento deveria ser até que a morte nos separe. Mas não deu, não dá para segurar até o fim aqui. Eu não consigo. No final Deus vai entender. Noé é reconhecido como um homem de fé, digno de ser colocado junto com outros homens de fé, aqui no capítulo 11, que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Porque ele, sendo temente a Deus, agiu de acordo com a sua fé. Ele agiu de acordo com aquilo que ele cria, de acordo com a revelação de Deus para ele. Ele não ficou procurando brechas. A palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, não é como a lei dos homens, que os advogados ficam procurando uma brecha para poder encaixar ali, para poder livrar alguém da cadeia. Não. A palavra de Deus, ela é perfeita. Foi feita para que nós a cumpramos, para que nós andemos de acordo com ela. Noé agiu assim. Ele temia a Deus e agiu de acordo com aquilo que ele acreditava, de acordo com a sua fé. É o que o autor continua nos dizendo aqui no texto. Ele continua falando desse temor que leva à obediência. Hebreus continua dizendo que a obediência ela é precedida pelo temor. Antes de dizer o que Noé fez, o autor ele vai colocar uma nota. Ele diz, sendo temente a Deus, Noé fez essas coisas que ele fez. Então, no original, essa aqui é uma expressão, na verdade, essa expressão no original é só uma palavra, que tem um significado de obedecer com a implicação de temor e reverência à fonte de onde veio aquele comando. Então, a pessoa obedece, como está aqui, sendo temente a Deus, porque teme, reverencia a fonte de onde veio o comando. Foi isso que Noé fez. O que ele quer dizer aqui é que, porque Noé temia a Deus, reverenciava a Deus, respeitava a Deus, sabendo quem Deus era, a sua fé se tornou em obediência. Aquilo que ele cria se tornou na sua vida prática. O autor aqui ainda está falando dessa fé que nos leva à obediência, da fé que nos conduz a obedecer a palavra do Senhor, nos leva a obedecer a revelação do Senhor. Então, o que Noé sabia, por revelação divina dada a ele, moldou a sua maneira de pensar e a sua maneira de viver. O que foi revelado a Noé ditou a maneira como ele vivia nessa terra. O conhecimento do futuro revelado por Deus, a quem nós devemos temer, deve moldar o nosso presente, deve moldar a maneira como nós vivemos nessa terra, deve moldar a maneira como nós nos relacionamos com os outros, a maneira como nós vivemos em comunidade, a maneira como nós trabalhamos, nos casamos, temos filhos. Aquilo que foi revelado do Senhor para nós deve moldar a nossa maneira de viver e a nossa peregrinação enquanto nós estivermos nessa terra. Afinal, por que é que você lê a Bíblia?
Por que você procura conhecer a revelação de Deus para o homem? Por que é que você vem aqui ouvir a palavra de Deus sendo pregada? Por que é que você quer saber sobre Deus e sobre a sua palavra? Por que nós buscamos essas coisas? Se buscamos. Nós fazemos isso só para encher as nossas cabeças de mais informação? Para sabermos mais daquilo que nós sabemos? Não é para conhecer o que nós precisamos conhecer para ter uma vida de piedade, uma vida que nos torne mais parecidos com o Senhor, que nos torne mais parecido com Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é para isso que nós estudamos a palavra de Deus. Esse conhecimento que nós temos da palavra de Deus, ele deve se expressar em obediência. O que nós sabemos deve ser exposto na prática, deve ser exposto nas nossas vidas. O conhecimento que nós proclamamos deve ser confirmado com as nossas ações, com aquilo que fazemos, com a maneira como reagimos, com aquilo que falamos. O que aprendemos interiormente deve ser exteriorizado nas nossas vidas, de maneira que as pessoas possam olhar e dizer: aquele é diferente, aquele dali serve ao Senhor, aquele dali segue a palavra do Senhor. Foi o que aconteceu com Noé. É o que nós lemos na palavra de Deus que aconteceu com Noé. A revelação que Deus deu a ele moldou os 120 anos seguintes da vida de Noé. Ele viveu todos esses anos para obedecer a Deus na construção da arca. E isso vai redundar em bênção para a sua família e para o mundo inteiro. Porque Noé creu em Deus e viveu de acordo com aquilo que ele cria. Ele trouxe bênção sobre a sua família, bênção para toda a humanidade. A humanidade foi preservada por causa da fé e da obediência de Noé. A fé que levou Noé a obedecer. E o texto diz que pela fé, Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Pela fé, ele construiu uma arca para a salvação de sua família, com todas as dimensões e com todos os requerimentos que nós lemos aqui na palavra do Senhor. Agora, imagine isso aqui comigo. Imagine construir um barco gigantesco, sozinho, sem as tecnologias que nós temos hoje para ajudar. Algo que nunca tinha sido feito antes. Provavelmente Noé nunca tinha visto um barco daquele tamanho. Olha lá se tivesse visto um barco. Longe do mar, fez isso em terra seca, tendo que provavelmente aguentar a zombaria das pessoas que passavam e diziam: quem é esse maluco? Construindo um negócio desse tamanho, para quê? Ouvindo as zombarias quando ele pregava sobre o juízo. Pedro vai dizer que Noé era pregador da justiça, então ele falava: olha, o juízo está vindo, venha para a arca, ou você vai ser destruído com o mundo. Provavelmente ele era zombado por causa disso. E levar 120 anos fazendo isso. Levar 120 anos comprometido em obedecer e fazer aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Precisa de muita fé e confiança no que Deus falou para se manter firme por tanto tempo e por um propósito tão grandioso como esse. Às vezes nós não conseguimos nos manter firmes em um propósito com Deus nem por um mês. A gente diz assim: não, esse mês eu vou ler o Evangelho de Mateus todinho. E aí chega no dia 5, você já está 4 dias atrasado. Você diz: hoje eu vou jejuar o dia inteiro, só vou comer amanhã. Deixa de tomar o café, quando chega no almoço, os olhos já estão trocando, você está vendo tudo turvo, diz: não, Senhor, não aguento não, vou parar por aqui. A gente não consegue se manter nos nossos propósitos com Deus. Às vezes por pouco tempo, por algumas horas, quanto mais por 120 anos. Eu sei que é até difícil da gente imaginar, porque provavelmente, muito provavelmente, ninguém aqui vai nem viver 120 anos. Quanto mais levar 120 anos
para construir uma arca. Mas Noé permaneceu. Noé permaneceu firme no propósito com Deus. Permaneceu firme obedecendo a Deus. Fazendo aquilo que Deus o revelou para fazer. Mas não é porque Noé era alguém especial. Não é porque ele tinha algo muito especial. É porque Noé teve fé. É porque Noé conhecia o Deus que o tinha alertado. Ele sabia quem era aquele Deus que disse: eu trarei juízo sobre a terra. Construa uma arca do jeito que eu estou dizendo para você fazer. Ele sabia quem estava dando a ordem. Ele tinha fé nesse Deus. E aí ele seguiu em frente. E mais, Deus encorajou a Noé com a promessa de que a sua família seria salva do juízo que estava por vir. A recompensa que Deus daria a Noé foi encorajamento para ele. A fé de Noé em Deus e a expectativa da recompensa levou ele à obediência por 120 anos. E a obediência dele levou ele à bênção de ter a sua casa salva do juízo de Deus. Porque ele se manteve obediente a Deus. Ele teve toda a sua família salva da destruição que veio sobre toda a terra. A obediência à palavra de Deus, além de ter promessas espirituais de vida eterna, ela também traz benefícios terrenos, benefícios que nós experimentamos aqui nessa terra. Aqui, quando fala de salvação, ele não está falando de salvação dos pecados, salvação espiritual propriamente dita. Aqui ele está falando, embora isso possa ter acontecido, porque o exemplo de Noé redundou em exemplo e testemunho para os seus filhos, mas não é dessa salvação que ele está fazendo. Ele está falando de salvação da destruição que veio sobre todos os homens. A família de Noé recebeu salvação física. Eles deixaram de ser destruídos com o mundo, porque Noé creu e obedeceu a Deus. A obediência de Noé foi recompensada com bênção para ele e para sua família, e para toda a humanidade. E mais, o texto de Hebreus diz que assim ele condenou o mundo. Por causa da sua obediência, por causa da sua fé, ele condenou o mundo. Provavelmente, pela qual, no lugar de assim, seria uma tradução melhor, mais fácil de entender aquilo que o autor está querendo dizer aqui. Porque ele está falando da arca, né? Ele está falando da arca pela qual ele condenou o mundo. Porque a arca era a prova visível da obediência de Noé. Era aquilo que demonstrava como Noé realmente creu e foi obediente, aquilo que poderia ser tocado. Então, o autor ele está querendo deixar claro que foi a obediência pela fé de Noé que levou a essas coisas, que levou à salvação da sua família, que levou à destruição dos incrédulos. A arca que foi o fruto visível da fé e obediência dele. Mas como é que a fé e obediência de Noé condenou o mundo incrédulo, né, que não se submetia a Deus? Como é que isso aconteceu? Aqueles que têm fé, eles se tornam prova contra os incrédulos. Porque eles demonstram, com a sua vida e com a sua fé, que é possível crer em Deus. Eles demonstram que Deus revelou como nós devemos viver. E que é possível viver de acordo com a palavra do Senhor. E assim, o descrente, o incrédulo, não tem justificativa para não crer. O Senhor deixou testemunhas que creem nele, que têm fé nele. E por causa disso, os incrédulos não têm desculpa para não crer. Não podem dizer que não sabiam. A falta de fé dos incrédulos não tem nenhuma justificativa diante de Deus, por causa daqueles que creem. Jesus vai falar sobre isso. Em Mateus 12, nos versículos 41 e 42, falando aos fariseus e escribas, ele diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas.
A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Então aqui Jesus condena os escribas e fariseus, porque mesmo tendo a lei de Deus e tendo ouvido a pregação de Jesus, eles endureceram seus corações e permaneceram incrédulos. Quando os ninivitas e a rainha do sul, que sabiam muito menos do que eles, que tinham muito menos conhecimento, muito menos informação do que eles creram em Deus. Então, não endureça o seu coração, não dê as costas à mensagem de salvação que o Senhor fala a você, porque no dia do encontro com o Senhor, ninguém poderá alegar ignorância. Ninguém poderá dizer que não sabia. Ninguém vai poder dizer, não, é porque eu não entendi a mensagem. O Senhor vai dizer, os ninivitas tinham só um pregador mesquinho, que não queria nem que eles crescem, que pregou de má vontade, que dizia só 40 dias e vocês morrerão. Mas eles creram na pregação de Jonas. Você também não vai poder dizer, é porque ninguém foi até mim para pregar e eu não ouvi. O Senhor vai dizer, mas a rainha de Sabá, a rainha do sul, ela foi até Salomão, ela atravessou o mundo conhecido e foi ouvir a sabedoria de Salomão e creu em Deus. Os incrédulos não têm justificativa para não crerem. Aqueles que creem, eles são prova contra a incredulidade dos homens. Eles demonstram que é possível crer. Noé, ele ousou crer e comprovou a sua fé pela maneira como ele viveu, obedecendo a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Os homens, nos tempos de Noé, eles não tinham nenhuma desculpa para não crerem. Eles viram a construção da arca, eles ouviram a pregação de Noé, mas eles permaneceram sem fé, e por isso eles foram condenados. Por isso eles foram destruídos com o mundo. Agora, se os homens de Noé foram condenados por não crer, o que será de nós se não crermos? O que será de nós que temos a revelação completa do Senhor na Escritura? O que será de nós que temos tudo o que é necessário para a vida e para a piedade? Que vivemos depois dos cumprimentos da promessa a respeito da vinda do Salvador. Como é que nós vamos justificar a nossa falta de fé e a nossa consequente desobediência diante de Deus? Não tem desculpa, não tem justificativa. A incredulidade não pode ser justificada diante de Deus. E aí o texto termina dizendo que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Talvez aqui também, uma tradução melhor seria, se tornou herdeiro pela justiça que vem da fé, por causa do contexto que a gente tem lido. Porque também lá em Gênesis 6, fala que Noé era um homem justo, então ele não herdou depois dessas coisas, ele não herdou depois que fez a arca e obedeceu a Deus, mas ele já era um homem justo, né? Ele não se tornou justo depois. E o contexto de Hebreus aqui fala de bênçãos terrenas, né? É a bênção da salvação física de Noé e sua família, é a condenação física daqueles que não creram. Está falando de um contexto de coisas terrenas. Assim também ele está falando aqui de uma herança terrena, né? Não foi a justiça que Noé herdou, mas pela justiça que vem da fé, ele se tornou herdeiro. Então a pergunta é, do que é que ele se tornou herdeiro? O que foi que Noé herdou? Provavelmente, Noé e os seus descendentes se tornaram herdeiros da terra. Quem é mais que estava lá para reclamar a terra depois do dilúvio? De quem era toda a terra depois que Noé desceu da arca? Quem é que tinha a posse da terra inteira? Só Noé. Só tinha ele e os seus descendentes aqui. Noé se tornou herdeiro da terra. E não é uma promessa estranha para aqueles que têm fé em Deus, para aqueles que conhecem a sua palavra. Algumas pessoas usam
Os textos que falam sobre isso de maneira errada, para tentar dizer o que a Escritura não está dizendo, mas a Escritura fala sobre como aqueles que têm fé em Deus herdarão a terra. Salmo 37, 29 diz: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Mateus 5,5, o próprio Jesus vai dizer que são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Apocalipse 5, a partir do verso 9 diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 20 diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A fé, meus irmãos, nos leva à obediência, e a obediência nos leva à bênção de Deus. É isso que o versículo 7 do capítulo 11 do livro de Hebreus nos ensina. É isso que nos ensina o exemplo de Moisés. E é isso que nós deveríamos fazer. Foi assim que aconteceu com Noé, e assim também será conosco, se vivermos essa vida fielmente, fundamentados naquilo que cremos, para a glória de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê força, nos dê capacidade de vivermos baseados na nossa fé, fundamentados naquilo que nós cremos. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, louvar o Teu nome por exemplos como o de Noé, Senhor, que viveu a sua vida em fé, obediente a Ti, Senhor, para a glória e honra do Teu próprio nome, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, que nos dê habilidade, Senhor, de crermos naquilo que o Senhor tem revelado na Tua palavra, mas não só de crermos, habilidade para também vivermos essa vida, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, entregues a nós mesmos e a nossa incredulidade, Pai. Abençoa-nos, Senhor, com poder para vivermos essa vida, Senhor, firmados na fé e na revelação que o Senhor nos dá através da Tua palavra. Senhor, tem misericórdia daqueles que ainda não vieram a crer, Pai. Tira dos seus olhos, Senhor, a venda que os deixa cegos. Não permite, Senhor, que eles passem por essa vida ouvindo a Tua palavra, Senhor, e sem crer na Tua palavra, Pai. Salva, Senhor, esses homens e essas mulheres, Senhor. Ajuda-os a pensar, Pai, no juízo iminente que paira sobre a cabeça de todo aquele que não crê em Cristo. E que ao crer, Senhor, naquilo que o Senhor revela na Tua palavra, eles possam se achegar a Ti, possam crer no Teu Filho, Senhor, que Ele veio a esse mundo para morrer, dar a sua vida em favor dos pecados dos homens, Pai, para que eles possam ter nova vida com Deus. Nos abençoa, Senhor, e nos faz também pregadores da justiça, como o Senhor fez com Noé, para que possamos pregar toda a justiça em Jesus Cristo, Teu Filho. Nós te pedimos todas essas coisas em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.